sobre esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de crise política, de crise ética. Já há algum tempo que os pensadores, filósofos, historiadores têm debatido esta questão. E eu me lembro um professor que certa vez ele dizendo que no momento em que a sociedade começa a discutir sobre a ética, é sinal de que a sociedade está doente, ela está precisando disso. E eu creio que esse momento da pandemia, desde o ano passado para cá, tem mostrado em diversos momentos, e aí discordo toda vez que eu escuto as pessoas falarem, vamos sair melhor desta pandemia, eu sempre respondo, não, não vamos sair melhor, vamos sair diferentes, não vamos sair melhor. Porque o que nós temos visto a todo momento são lições, pequenas lições de que as pessoas não aprendem. Nós vimos, aconteceu aquele crime lá na porta do Carrefour, casos de racismo cresceram nos últimos anos, todo tipo de intolerância, violência. Então isso tem mostrado que nós ainda precisamos caminhar muito, talvez passar por outras pandemias, talvez passar por outros momentos de acrisolamento, né? Pensando no sentido da palavra crise, passar pelo crisol para nos purificarmos. E aí eu queria trazer hoje duas palavras, fazer uma relação entre duas palavras, uma que a gente escuta a todo momento, que é a palavra resiliência. Recentemente eu fiz uma postagem lá no Instagram, colocando o sinônimo da palavra resiliência. A palavra resiliência, ela vem do latim resilire, e resiliência por assim dizer, o sinônimo de... É uma palavra utilizada na física, principalmente, e a palavra quer dizer a capacidade das coisas voltar ao seu estado depois de passar por um momento de turbulência, de crise, etc. Então, sofre uma envergadura, por exemplo, e volta ao seu estado anterior. Por exemplo, se você pega uma vara de bambu, podemos dizer, o bambu ele tem essa capacidade de resiliere, ele é resiliente, você enverga e você solta, ele volta ao seu estado normal. Então, quando a gente fala de resiliência, nós estamos falando dessa capacidade é uma propriedade que as coisas têm depois de ser submetido a uma deformação elástica, ela volta ao seu estado natural. É como uma borracha, você estica e ela volta novamente. E aí vem uma palavra que não é muito utilizada por nós na nossa língua portuguesa, por causa... É uma palavra de origem grega e a gente faz uma tradução mais ou menos literal desta palavra. Então, quando eu penso em resiliência, toda vez que eu escuto a palavra resiliência, e essa palavra é utilizada no sentido figurado para falar do comportamento humano, então, fulano é resiliente, nesse momento eu penso resiliência, então o tempo todo a gente vê as pessoas falarem de resiliência. Então, o que é resiliência? E o que a resiliência tem a ver com essa outra palavra? A palavra que os gregos usavam, talvez o primeiro filósofo grego que usou essa palavra foi o filósofo Demócrito. Demócrito usou essa palavra para falar de tranquilidade da alma. Não a palavra resiliência, mas a palavra ataraxia. Ataraxia.
Depois eu vou colocar a transcrição da palavra aqui embaixo. Ataraxia. Então, ataraxia, que foi usada por Demócrito nesse sentido de tranquilidade da alma, essa palavra ela é retomada depois por Epicuro e seus seguidores. Epicuro foi um filósofo que viveu na Grécia entre 324 e 271 a.C. E ele, Epicuro, ele construiu a sua filosofia num momento conturbado da vida política grega. Então ele dizia que não era possível mudar a política, não era possível transformar muita coisa, então ele buscou construir uma filosofia mais intimista, voltada para si. E ele usou essa palavra ataraxia, e depois os estoicos vão usar a palavra apatia. E no sentido epicurista, a palavra ataraxia, talvez a melhor tradução que eu já vi, que eu gosto, é de imperturbabilidade. Porque a apatia, ela não é essa imperturbabilidade. A apatia seria algo quase que como uma indiferença. A ataraxia não. A ataraxia é você sente uma determinada situação, a crise, a dor, as dificuldades, e você não se deixa perturbar por aquilo. Por isso, ataraxia. E aí, neste sentido, talvez a palavra ataraxia ela tem um pouco desse sentido da resiliência, né? Então, essa palavra ataraxia, no sentido de imperturbabilidade, ela nos ensina a buscar, e é o que o Epicuro dizia, olha, no momento de crise, nós não temos como transformar as coisas ao nosso redor, então nós temos que buscar a ataraxia. Então, a ataraxia é um chamamento a essa imperturbabilidade. No momento de crise, a busca da serenidade, então a busca dessa imperturbabilidade. Então, diante das turbulências, né, nós devemos, dizia Epicuro, buscar a ataraxia. Então, a ataraxia, ela é uma forma de você não fechar os olhos, ser apático diante da realidade, diante das dificuldades, mas mesmo nas dificuldades, mesmo na crise, buscar esta imperturbabilidade. Tem até para quem faz uma leitura, tem alguma convivência ou uma leitura da Bíblia, no Evangelho, em algum momento Jesus fale, não perturbeis o vosso coração, olhai os lírios do campo, etc. Então, por que você está tão preocupado? Nesse sentido de, olha, se você acredita, se você tem uma religião, se você tem uma fé, por que você se preocupa? Então, essa busca de, mesmo nos momentos de crise, buscar essa ataraxia. E aí vem o que as pessoas usam o tempo todo, eu acho que até de forma vulgar, a palavra resiliência. A resiliência como essa capacidade de você passar por uma crise, passar por uma dificuldade e voltar, recobrar o seu estado, entre aspas, normal, o seu estado anterior. E aí nós temos visto nessa pandemia, lógico, uma crise terrível, difícil, doída para muitas pessoas que perderam o emprego, que fecharam a empresa, que perderam parentes. Imagine a dor, não dá para medir. E aí você vai falar para essas pessoas serem resilientes. Então a situação é muito delicada, mas essas duas palavras, a palavra resiliência e a palavra imperturbabilidade ou ataraxia, lá de Epicuro, nos ensina e nos faz e nos chama a atenção para esta busca da serenidade. Diante da crise, diante dos momentos difíceis, nós devemos buscar esta ataraxia. Então, se você gosta de usar essa palavra, resiliência, eu sugiro a você busque ler alguma coisa sobre Epicuro,
Epicuro é um filósofo grego lá do século II, III antes de Cristo, mas que tem muito a nos dizer. E, sobretudo, o seu conceito de ataraxia, eu acho que nos ensina muito. Eu acho que nós estamos vivendo num momento difícil, conturbado, e mais do que nunca nós devemos buscar elementos fundantes para a nossa vida, aquilo que dá sentido à nossa existência. Para alguns é a religião, para outros ajudar o outro, a busca de um sentido para a sua vida. E acho que mais do que nunca, como sou estudante de filosofia, estudo filosofia, sou formado em filosofia, a filosofia é uma dessas maneiras de dar sentido para as coisas, de tentar me ajudar a buscar respostas para algumas coisas, mesmo que mesmo que quando buscamos respostas na filosofia ou nos filósofos, nós saímos com mais perguntas. Mas isso também é saudável, porque significa que nós estamos pensando, que nós estamos refletindo. Então fica aí duas palavras para a gente pensar hoje. Resiliência, esse termo todo mundo está usando, e a palavra ataraxia. Ataraxia como a imperturbabilidade. Imperturbabilidade que é mais ou menos esta atitude de, diante das dificuldades, diante de uma crise, diante de uma turbulência, você não se desesperar, você não perder o seu centro, você ser capaz de refletir antes de tomar qualquer decisão de forma atabalhoada. Então fica aí esta reflexão, esta pequena conversa entre amigos sobre essas duas palavras, resiliência e ataraxia. Ataraxia no sentido epicurista como a busca da imperturbabilidade. Eu gosto dessa palavra, ela tem um sentido muito forte. E não se perturbar, não se deixar desviar daquilo que é o sentido humano, né, de ser gente, sentir, chorar, sofrer, mas ao mesmo tempo ser capaz de parar, olhar para frente e continuar a caminhada, continuar a sua caminhada existencial. Por isso, toda vez que diante de uma crise, diante de uma dificuldade, lembre que nós já passamos por muitas coisas e vamos passar por muitas outras, muitas crises, desde criança, perdas, separações, rupturas, frustrações, e nós vamos sobrevivendo. Então, o ser humano tem essa capacidade de superação, né, de racionalizar, de trabalhar e olhar para frente. Então, fica aí essas duas palavras nesse vídeo de hoje. Imperturbabilidade, que talvez a gente poderia aproximar disso que as pessoas chamam de resiliência.